Uma boa notícia para um pai que viveu um drama essa semana. O jogador do Palmeiras, Alejandro Guerra, que por sinal faz aniversário hoje. O filho dele que caiu e se afogou numa piscina está bem e fora de perigo. Um episódio que serve de alerta. O menino se salvou porque recebeu os primeiros socorros de forma rápida e correta. Uma região com casas imensas, com muito luxo e piscinas vistosas. Foi nesse condomínio nobre da Grande São Paulo que o pequeno Asael, de 3 anos, se afogou. O garoto é o filho mais novo do jogador venezuelano Alejandro Guerra, do Palmeiras. Testemunhas contaram que a mulher do jogador, que também é venezuelana, receberia amigos e familiares para comemorar sua festa de aniversário. Antes dos convidados chegarem aqui ao condomínio, o DJ que trabalharia nessa festa percebeu algo na piscina. Ao chegar, viu que era o garoto. Uma funcionária da casa teria ajudado ele a tirar a criança da água. Começou, a partir dali, uma corrida contra o tempo para salvar a vida da criança. No caso de Asael, o socorro foi exemplar. Imediatamente, uma vizinha percebeu o desespero da família e ligou para o telefone dos bombeiros, o 193. Quem assumiu a ligação foi o DJ da festa. Diante da piscina, ele recebia as orientações do socorrista e, ao mesmo tempo, as repassava para uma mulher que tentava reanimar a criança. Enquanto isso, a equipe de resgate já estava a caminho. Os bombeiros encontraram o garoto inconsciente e com dificuldades para respirar. Apenas 14 minutos se passaram entre a ligação aos bombeiros e a chegada do menino ao hospital. Quando eu cheguei no local lá, a criança já estava fora da piscina já. Ela estava enrolada em cobertores, na posição correta já, né? Foi orientado pela central. Quem orientou pelo telefone passou as informações certas e quem estava no local também fez da forma correta. A criança ela já tinha respiração, com dificuldade, mas tinha respiração. Já era um sinal bom já pra gente. A gente pegou, colocou a criança na prancha, envolveu ela numa manta aluminizada para manter a temperatura corporal dela. Levamos para a viatura. Na viatura foi ministrado oxigênio com assistência ventilatória até o hospital. O jogador Guerra estava fora do país. Se concentrava para um jogo no Equador e voltou às pressas quando soube do acidente. Asael segue internado. A família não autorizou o hospital a divulgar notícias sobre o estado de saúde dele. Neste domingo, a mãe do menino postou um vídeo na internet. Pelas imagens, Asael parece bem. Ele brinca no escorregador e caminha ao lado do pai. Com certeza, os primeiros socorros salvaram a vida do menino. Em situações como essa, é importantíssimo que o tempo de acionamento de uma equipe especializada seja rápido. A pessoa que fez a ligação, ela se manteve calma, ela conseguiu colher as informações que a nossa equipe é treinada para passar. A primeira coisa a fazer em caso de afogamento é tirar a criança da água de maneira cuidadosa e colocá-la de costas no chão. É importante a gente saber se a criança tem pulso, se ela está respirando. Então eu vou checar se ela está respirando. Como que eu vou fazer isso? Eu me aproximo, eu tento ver se tem fluxo de ar, se o tórax da criança tem alguma expansão. Aqui o manequim é um recém-nascido, mas se fosse uma criança de 1 a 8 anos, a gente fazia o pulso periférico. É legal, tá respirando, eu tenho pulso, é uma condição, a criança está numa condição favorável, eu vou posicionar ela de lado. Então eu vou girar, vou deixar a criança com a lateral direita dela para baixo. Se a criança não apresentar sinais vitais, ou seja, não estiver respirando, a orientação é outra. Não tem pulso, não está respirando, imediatamente eu vou iniciar uma manobra que a gente chama de RCP, que é a massagem cardíaca. Com uma das mãos, a força de uma das mãos, eu vou achar ali a linha dos mamilos e vou posicionar a minha mão e vou começar a realizar a massagem. Uma compressão no tórax com a força dessa mão e a frequência é de 100 compressões por minuto. Eu vou manter essa frequência até que a criança volte aos sinais vitais ou até que o resgate chegue. Nesta época de férias, a combinação crianças e água fica ainda mais perigosa. E se algum acidente aconteceu, é preciso ficar atento mesmo depois.
O afogamento é quando a água começa a entrar pela boca e pelo nariz da pessoa, impedindo a respiração. Muita gente diz que um afogado engoliu muita água, mas o verbo correto é aspirar. A água aspirada segue direto para os pulmões. A pessoa tosse, tenta liberar a água, mas não consegue. O nível de oxigênio no sangue baixa e a pessoa desmaia. Então eu perco a consciência e ao mesmo tempo eu paro de respirar. Nesse momento eu vou ficar com o meu coração ainda batendo, sem respiração, durante alguns segundos, até no máximo 1 minuto e meio, 2 minutos. Então essa é uma janela de ouro entre a vida e a morte. O afogamento também pode provocar um tipo de complicação que pouquíssima gente conhece. Um caso nos Estados Unidos intrigou os médicos. Um menino parecia estar bem depois de ter sofrido um afogamento, mas morreu 5 dias depois de ter aspirado a água. O pequeno Francisco se afogou nessa represa no estado americano do Texas. Ele foi socorrido pela família, voltou para casa, mas ainda se queixava de dores no estômago, com diarreia e muita tosse. 5 dias se passaram até a família se dar conta de que Francisco precisava ir para um hospital. Os pulmões do menino estavam cheios de água. Era tarde demais. Os sinais que Francisco apresentou são exatamente aqueles que os especialistas indicam como alerta, depois que alguém aspira qualquer tipo de líquido. Começa a tossir e não para essa tosse, ou ela fica meio sonolenta, né? E aí começa a mudar o comportamento dela, não falar, ou seja, não é o comportamento normal dessa criança no dia a dia. Aí o importante é o pai levar até o hospital para ver realmente se ela aspirou um pouquinho de água ou não. As complicações devido à água nos pulmões são popularmente chamadas de afogamento seco. Esse termo é incorreto. O nome certo é Síndrome de Angústia Respiratória Aguda. E atenção, a situação não acontece só em caso de afogamento. Você tem um monte de situações que podem produzir esse encharcamento do pulmão. Ocorre também em infecções graves, às vezes em traumas, não é habitual. Você pode ter um quadro séptico gravíssimo sem ter a SARA, que é a Síndrome de Angústia Respiratória. Nessas situações, os pulmões reagem aos traumas produzindo líquido. A pessoa sofre, então, um quadro de deficiência respiratória, que pode levar à morte. Em se tratando de afogamento, a palavra-chave é prevenção, ou seja, supervisionar com muito rigor o momento em que a criança está na água. Outra orientação é fazer os pequenos aprenderem a nadar desde bem cedo. Nós trabalhamos para que ela aprenda a bloquear o ar em determinados momentos, para percorrer uma distância, para ela sobreviver, né? Para elas ter a autonomia na água. O João está ganhando essa autonomia aos poucos. É que ele já deu um baita susto na família. Caiu na piscina da casa da avó quando tinha 2 anos. Quando eu vi a cena, a avó estava ali juntando ele. Ele afundava, ela pegava. Acho que ela não estava com muita força, até que ela juntou. Não sei se foi no cabelo, na cabeça. Tem que ficar de olho, até no banheiro, às vezes deixa numa banheira tomando banho, não pode, tem que ficar de olho. Às vezes, deixa ela sozinha, não pode, porque é fração de segundo para acontecer, né? E depois tem a vida toda para se lamentar. No caso do garoto Assael, as mensagens positivas e a torcida para a recuperação dele estão circulando pela internet. Uma campanha que uniu jogadores e torcedores de times rivais. E quem ajudou a salvar a vida do garoto também torce muito para que ele se recupere logo. Força,